Agora vamos falar um pouco do caráter de Jesus. Gente, o Jesus que eu conheci é o Jesus da Bíblia. E ele é mais sério que Deus Pai, vocês acreditam? Eu tô falando da maneira que ele se revelou pra mim, tá? Deus Pai, ele é alegre, ele é festeiro, mas ele é bravo. E quando Jesus ele veio pra Terra, ele veio nos ensinar a agradar ao Pai. Eu recebi uma revelação tão linda de Deus, porque Jesus, ele agrada muito a Deus Pai. Ele é a maior alegria de Deus Pai. Por isso que Deus Pai falou pra ele, você vai ser o maior de todos, o teu nome vai estar sobre todo nome, eu te entrego a chave do céu e do inferno, toda a autoridade eu entrego nas suas mãos, meu filho. Porque, Jesus foi o que mais trouxe alegria pra Deus Pai, e aí Deus Pai deu tudo pra Jesus. Olha como Deus Pai é generoso, deu tudo pra Jesus, te entrego tudo, toda a autoridade. E Jesus ainda tá esperando pelo casamento, né? Jesus ainda tem bênção para receber, que é a noiva dele. Ele ainda aguarda pela noiva. E vai cumprir, porque Deus é fiel. Nem Jesus recebeu todas as promessas, eu e você aqui chorando, esperneando, porque a gente recebeu promessa e não cumpriu. Nem Jesus recebeu todas as promessas ainda. Jesus ainda espera pela noiva, ele ainda espera para reinar na terra no novo milênio. Jesus espera tanta coisa. Jesus tá esperando 2000 anos, ó. E não tá reclamando. Então espera também, tá? Porque vai cumprir. E sobre Jesus, que eu vi sobre Jesus, ele é mais sério que Deus Pai. E às vezes que Jesus se revelou a mim, olha que interessante. Gente, isso não precisa ser uma verdade absoluta sobre a tua vida, porque Deus, ele se revela a cada um da maneira que ele quer. Mas pra mim foi desse jeito que ele se revelou, tá bom? E eu acredito que é o jeito que ele é, né? Porque ele tem um só caráter. E Jesus, ele é mais sério. E todas as vezes que eu vi Jesus, ele estava trabalhando. Falei, mas Jesus trabalha demais? E teve um dia que eu passei por uma luta, uma prova, que eu fui dormir, eu não consegui nem dormir, eu só chorava. Mas eu clamei tanto por Deus, comecei a pedir socorro para Jesus, que a prova estava pesada. E aí eu vi uma pomba branca passando bem na janela do meu quarto, assim, o Espírito Santo, coisa mais linda. Aí eu fiquei olhando assim, ó. Aí já calei minha boca, né? Tipo. Aí eu tive uma visão, eu vi Jesus. E ele estava trabalhando. E eu chorando e Jesus trabalhando, em silêncio. Na Bíblia, ele sempre se revela como um grande trabalhador, né? Carpinteiro. Ele mesmo disse que quando ele veio para a terra, ele estava para trabalhar como servo, né? Ele se fez o servo de todos, ele veio para servir. A posição de Jesus que eu vi sempre foi de trabalhador. Por mais que hoje ele seja rei, ele seja Deus, o Espírito de Jesus, né? Tem aquela inclinação ao trabalho. É muito lindo. Então todas as vezes, na maioria das vezes que eu vi Jesus, ele estava trabalhando. Trabalhando por mim, trabalhando por você. E na palavra do Senhor diz que Jesus, ele disse, o meu Pai trabalha até agora. E por isso, eu também vou trabalhar. Então é uma coisa muito forte, né? Em Jesus, o trabalho. Ele trabalha. Deus Pai é alegre, festeiro, bravo. Jesus é mais sério e manso e humilde totalmente, como a Bíblia diz, mas muito trabalhador. Eu sempre vi Jesus ali até hoje, trabalhando. E o Espírito Santo, ele fala de Deus Pai, né? Deus Pai, ele fala sempre em primeira pessoa. Jesus, ele também fala em primeira pessoa, muitas vezes. O Espírito Santo, geralmente, ele fala muito de Deus ou de Jesus, mas na maioria das vezes de Deus Pai, porque o foco do Espírito Santo e de Jesus sempre é levar o ser humano a Deus Pai. É de volta a Deus Pai. Então o Espírito Santo, todas as vezes que ele falou comigo, e fala até hoje, ele sempre falou de Deus como em terceira pessoa. Teve um dia que o Espírito Santo usou uma mulher que eu precisava perdoar, e era uma mulher que eu odiava. Eu queria ver o capeta, mas eu não via essa mulher. Se essa mulher e Satanás estivessem no inferno, e Deus falasse pra mim, escolhe um pra salvar, eu falava, eu salvo o capeta. Mas essa mulher eu não salvo. Eu tinha um ódio dessa mulher. E ela tinha se convertido. E aí eu fui, o Espírito Santo falou pra mim, vai até ela e vai liberar perdão pra ela. Eu falei, não vou, Espírito Santo, vai. No meio da rua. Eu fui, cheguei nela e fui liberar perdão pra ela, porque ela destruiu minha família. Era uma ex-madrasta minha. Destruiu minha família. Né? Destruiu o casamento da minha mãe com meu pai, então eu tinha muito ódio dela. E aí eu encontrei com ela na rua e fui até ela e falei, olha, eu sei que você não tá me pedindo perdão, mas eu preciso fazer isso, porque hoje eu me converti e eu quero te dizer que eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter destruído minha família, por você ter destruído minha vida. Eu te perdoo. Eu olhei na cara dela, no olho dela. E ela só me olhou assustada. De repente, parece que o tempo parou.
E do rosto dela saiu outro rosto, como um sol. Vocês podem rir, gente, mas é a maneira mais simbólica que eu posso encontrar para simplificar para vocês. Sabe o solzinho do Teletubbies? Não tem um solzinho assim, que aparece um rostinho de uma criança? Do rosto dela sobressaiu outro rosto como um sol. E dentro desse sol tinha uma face. E essa face me olhou e falou assim para mim: Deus tem uma obra muito grande e linda na tua vida. E voltou, sumiu. Eu fiquei tipo, em choque. Ali foi a primeira vez que eu vi a face do Espírito Santo. No rosto da inimiga, olha! Você vê como Deus pega a gente, né? Tem experiência que a gente só vai ter na nossa vida quando a gente se quebrar, quando a gente se humilhar, quando a gente se diminuir, for pro pó. Aí você vai ter experiência grande com Deus. Quem diria que eu ia ver a face do Espírito Santo pela primeira vez na mulher que eu mais odiava na minha vida? E se eu não tivesse liberado perdão para ela? Eu nunca ia ter essa experiência. Porque aquele que se diminui encontra o maior de Deus. O menor na terra é o maior no céu. Então, quanto mais você se diminui, quanto mais você perdoa, quanto mais você se humilha por amor a Deus, quanto mais você dá a face, mais de Deus você conhece. Você tem noção disso? E o próprio Jesus, ele disse: Deus, glórias eu te dou, porque revelastes estas coisas tão grandiosas aos pequeninos. Então, o reino de Deus, para você encontrar o tesouro do reino de Deus, tem que ser como Jesus. E não é somente para agradar a Deus Pai, é para desfrutar das delícias do reino de Deus. Ele é o caminho. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus não deu a face? Jesus não amou o inimigo? Judas traiu Jesus. E Jesus não teve ódio de Judas. Jesus, ele era tão diminuído, que ele viveu o maior do céu. Então, quanto mais você se diminui, quanto mais você se humilha, quanto mais você perdoa, quanto mais você pede perdão, quanto mais você se conserta, quanto mais você se arrepende, mais de Deus você vai conhecer, mais de Deus você vai ter. Olha que coisa. Eu vi o Espírito Santo na face da minha pior inimiga. E Deus me mostrando: eu a amo. Você odeia ela. Chega. Eu não quero que você odeie aquele que eu amo. Eu quero que você ame o que eu amo. E eu a amo. Então a ame também. Ame o que eu amo.